E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vou aproveitar que eu tô com esse motorzinho aqui para poder falar para vocês um pouco sobre como que é a arquitetura desse tipo de motor, falar um pouco sobre o funcionamento dele e principalmente sobre a manutenção e todos os detalhes, alguns defeitos que podem ocorrer nesse tipo de motor, né? Então é isso, eu vou abrir ele também, mostrar para vocês por dentro, né, que a parte interessante está dentro. E é isso, vamos lá. Bom, aqui a gente tem uma carcaça de alumínio, né? Todos esses motores vêm em alumínio para ser mais leve. E aqui, como vocês podem ver, ó, tem os furos para você enraiar o motor, colocar numa roda de bicicleta. A distância aqui entre essas duas flanges é a mesma de um cubo de bike normal, então é bem tranquilo de enraiar. Em qualquer aro de bicicleta comum vai servir. A diferença é que a raiação vai ser menor, né? A raiação do cubo vai ser um pouquinho maior e essa aqui do motor vai ser um pouquinho menor. É uma dica, geralmente esse tipo de motor aqui pequeno, né, que é a maioria que a gente encontra por aí vai ser esse tipo de motor, ele é um tamanho padrão, ou seja, a raiação dele vai ser padronizada. Um exemplo, se você for colocar esse motor aqui num aro 26, basta você comprar uma raiação de aro 24, ou seja, o aro 24 normal, né, o raio do aro 24 normal, ele vai servir no aro 26 com o motor. E a mesma coisa para o 29, se você for montar numa roda 29, basta você pegar a raiação do aro 26 comum, que vai servir, né? Essa diferença de tamanho entre o motor e o cubo bate certinho, né? Entre o 24, 26 e 26 e 29. Então é bem tranquilo aí de estar achando a raiação para esse tipo de motor. Para montar, bem simples, qualquer bicicletaria monta, para alinhar também a mesma coisa, é bem tranquilo. E aqui, ó, esse motor, ele é dianteiro, tá? Como vocês podem ver, ele não tem a rosca para colocar a catraca, nem o cassete, então ele é para você colocar na roda da frente. E aqui desse lado, a gente tem aqui a furação para o freio a disco. Uma coisa importante, geralmente o parafuso que vai aqui nesse tipo de motor é um pouquinho mais curto do que o que vai no cubo, né? Eu reparei isso em alguns motores. Então, se você colocar um parafuso muito grande, ele vai encostar lá dentro, isso não é bom. Então tem que tomar bastante cuidado. Dá para ver que aqui tem um final onde chega no motor. Então tem que usar um parafuso um pouquinho mais curto, em alguns casos, né? Pode ser que nem todos sejam assim. E aqui no eixo, a gente tem um eixo que ele serve no qualquer garfo, qualquer suspensão, tá? Porém ele não é igual o de bike, né? Geralmente o de bike é redondo, o eixo. Esse aqui, ele é oval, então ele é um pouquinho maior, porém ele é oval, então ele encaixa nessa posição aqui, ó. Ele tem uma posição certa para encaixar. O de bike, ele é redondo, você vai encaixar ele em qualquer posição, mas esse aqui não. Então, você tem que encaixar certinho e ele tem essa sequência de arruelas, né? Vai ser esse padrão aqui, uma arruela lisa, que é para poder ter esse espaçamento aqui da carcaça do motor para não pegar na gancheira. E depois ele tem essa arruela aqui, que é uma arruela lisa que tem esse dente. Esse dente aqui serve para poder travar na suspensão, né, para o eixo não correr. Serve mais ou menos como se fosse um braço de torque, né? Na hora que você for acelerar, né, que o motor vai dar um torque. Então serve para deixar mais firme a fixação. Bom, e aqui é a porca padrão desses motores, né? Ele tem uma flangezinha, não é uma porca comum de bike. Tanto que a de bike é 15, essa daqui geralmente pode ser 17, 18 ou 19, então não serve. A de bike comum tem que ser essa daqui específica para motor. Se caso você não tiver essa daqui original do motor, dá para você ir numa casa de parafusos aí e achar tranquilamente uma que sirva. Não vai ser igualzinha a essa, mas é uma porca comum, então não é tão difícil de achar. E aqui do outro lado, exatamente a mesma coisa. Então, aqui a gente já entende por que esse eixo é oval e não é um eixo comum de bike, porque o cabo vai sair daqui de dentro. Ó, o chicote passa por dentro do eixo, então ele precisa ser maior do que o de bike. Tem alguns casos de motores mais potentes que o fio vai sair daqui da carcaça, né? Ele não vai sair daqui de dentro do eixo, né? Porque quanto mais potente o motor é, mais grosso vai ser o cabo, então não caberia dentro do eixo. Então eles conseguem colocar saindo aqui da carcaça. Bom, esse daqui é um motor brushless, né? É um motor que não tem escovas, ele funciona com ímãs. Então o eixo dele fica aqui preso às bobinas e as bobinas ficam paradas, né, junto com o eixo, e o que gira
é a carcaça do motor onde está os ímãs. Assim que eu abrir ele, vocês vão entender melhor. Bom, para abrir esse motor é relativamente simples, né? Depende muito do motor. Alguns é bem fácil de abrir, alguns a tampa fica bem presa. Então, geralmente, ou você chave Allen ou alguns é Phillips. Então, você tem que primeiro desparafusar aqui essa tampa. E, inclusive, dá para fazer isso com o motor montado no aro, não tem problema, tá? Você não precisa desmontar ele do aro para conseguir tirar a tampa, tá? Inclusive é até mais fácil quando está na roda, porque você tem mais apoio aí para trabalhar. Então é tranquilo também. Ó, esse aqui é só 3 parafusos. A maioria vem mais parafusos, esse aqui é só 3, então é tranquilo. Bom, tirei aqui a tampa e agora é o seguinte, eu vou virar ele aqui do outro lado. Vou soltar aqui da amostra, vou colocar aqui. Quando for colocar na amostra, tem que colocar na parte reta, tá, do eixo, senão você vai estragar a rosca, então bastante cuidado. Aqui, ó, a gente já consegue tirar a tampa dele. Pra ver que é bem tranquilo mesmo. Em alguns casos, quando esse motor estiver muito duro de sair a tampa, você vai ter que estar usando um extrator de polia. E então depende muito do caso. Bom, esses motores aqui pequenos, eles são motores de engrenagem, né? Que é um motor que tem uma rotação alta, só que aí ele tem uma redução aqui igual de uma furadeira, para que ele consiga mais torque. Bom, aqui nós temos o sistema de engrenagens planetárias, são 3, e aqui dentro a gente tem aonde a engrenagem pega para transferir a rotação para a carcaça do motor. E aqui nós temos o sistema de engrenagem. Para poder retirar essas engrenagens, se for o caso, se você for fazer uma manutenção, aí sim você vai precisar de um extrator de polia. Tem que prender o motor ali na morsa, colocar o extrator de polia aqui para ele poder puxar essa parte, porque ele fica bem preso aqui. Então aqui nesse caso vai precisar mesmo do extrator. E como vocês podem ver, olha, aqui tem uma graxa cinza, é a graxa original do motor, esse motor aqui não é tão antigo. Então aqui, como vocês podem ver, ó, o motor está aqui dentro. No caso, os ímãs estão aqui dentro dessa carcaça, né? Porque o motor ele funciona aqui dentro, né? O motor brushless, e ele transfere a rotação. No caso de motores sem engrenagens, né? É um motor que ele não tem essa redução, ele funciona direto. Então, no caso, os ímãs ficam na carcaça, diretamente aqui, ó. Bom, no caso desse tipo de motor que eu acabei de mostrar para vocês, os ímãs ficariam aqui. Mas como esse aqui é uma carcaça feita para redução, o sistema do motor completo, o brushless, fica aqui dentro. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os principais defeitos desse tipo de motor, as falhas que ele pode ter. A primeira é a falta de lubrificação, né? Não vai ficar tão evidente no uso, mas se você abrir, dá para ver que nesse caso aqui a graxa está meio seca, então vale a pena limpar essa graxa e colocar uma graxa nova. E a segunda falha que pode acontecer são as engrenagens gastas, né? Com o tempo, já que essas engrenagens são de nylon. Muita gente tem dúvida por que essa engrenagem é de nylon e não de aço. Por 2 motivos. Primeiro, porque se fosse de aço ela vai fazer muito ruído. A engrenagem de nylon ela é macia, então ela não faz barulho. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que se fosse de aço ela ia gerar um desgaste aqui na carcaça do motor. Aqui é onde ela faz é uma cremalheira, na verdade, aqui, né? Então ia gerar um desgaste aqui. E não é legal você desgastar essa peça, porque você não vai conseguir trocar tão facilmente essa carcaça. Então é melhor você ter uma engrenagem de nylon que desgasta e é muito mais fácil de trocar do que você desgastar essa peça. Então esse é o segundo motivo dessa engrenagem ser de nylon. E mesmo sendo de nylon é muito forte, ela não deixa nada a desejar, é bem forte mesmo e dura bastante, dura muitos anos. Então é bem tranquilo. E para substituir essa engrenagem, no caso, igual eu falei, eu preciso do extrator de polia para tirar essa peça. Eu não tive a oportunidade ainda de trocar em uma engrenagem dessa aqui em casa. Então, quando eu tiver um caso que for necessário trocar, eu vou trazer um vídeo sobre isso. Então, você tira aqui e você consegue substituir as engrenagens. É padrão. Existem 2 tipos de engrenagens para esse tipo de motor. Tem essa daqui, que se não me engano é 38 milímetros. E tem um tipo de motor mais antigo que é um pouquinho maior. Então são só esses 2 tamanhos. Basta você medir aqui que você vai encontrar facilmente aí para comprar no AliExpress essa engrenagem.
Bom, outro defeito que pode ocorrer aqui nesse motor é o rompimento dos cabos que passam aqui no eixo. São 3 cabos das 3 fases, né? Eles são soldados aqui na bobina. Se um desses cabos romper, a gente vai ter que tirar essa tampa, substituir o cabo e repassar ele aqui dentro desse eixo, que é um trabalhinho um pouco difícil, né? Eu particularmente nunca fiz, eu vi na internet como que é um pouquinho chato de fazer, mas dá para reparar sim. E uma coisa interessante, tá? Aqui passa bastante corrente. Então, se você reparar, é um cabo relativamente fino, porém ele é um cabo especial, justamente para que ele ocupe menos espaço. É um cabo de cobre estanhado, é um cabo que passa muito mais corrente do que um cabo de cobre comum residencial. Então ele é um cabo um pouquinho mais rígido, ele tem uma isolação aqui um pouquinho mais forte, então ele passa bastante corrente mesmo sendo um pouco mais fino. E se for substituir esse cabo, tem que ser por esse. Não adianta você tentar colocar um cabo residencial que não vai ficar legal. O cabo residencial é mais grosso, ele vai dar muito trabalho de passar aqui nesse eixo e não vai ter a mesma capacidade de corrente que esse cabo aqui. Bom, no caso desse motor ele não tem sensor Hall, então são apenas 3 fios das fases. Se ele tivesse sensor Hall seria mais 5, né? Seriam mais 5 fios bem fininhos que servem para poder passar o sinal do sensor Hall para o controlador, para ter um controle de velocidade mais eficiente. Então esse motor aqui, como ele é de engrenagem, ele é dianteiro, então ele não precisa tanto assim de um sensor Hall, ele funciona muito bem mesmo sem o sensor. Bom, vou aproveitar que ele está aberto aqui, vou tirar um pouquinho do excesso dessa graxa antiga e vou acrescentar mais para deixar ele com uma lubrificação aqui melhor. Bom, eu vou aplicar aqui uma graxa azul comum. Eu acredito que não tem necessidade de ser uma graxa muito especial para colocar aqui nesse motor, porque ele trabalha vedado, né? Ele não trabalha com sujeira nem com água, já que ele é totalmente fechado. Então eu acredito que uma graxa comum vai servir aqui tranquilamente. Bom, agora eu vou fechar aqui ele. Vou fechar bem tranquilo, é só encaixar. Tem que girar um pouquinho o eixo para encaixar a engrenagem. Prontinho. É só posicionar aqui onde vai parafusado e fechar de novo. Uma coisa importante é não apertar até o final, só encosta o parafuso, um de cada vez até o motor fechar, porém sem apertar mesmo. Definitivo, ó, fechou. Beleza, agora sim a gente aperta. Bom, isso vale para qualquer tipo de motor, que você não pode apertar um parafuso assim de cada vez forte. Tem que primeiro posicionar e apertar sempre cruzado. Assim, como esse motor só tem 3 parafusos, então ele já é cruzado. Agora, o motor que tem mais parafusos, você aperta um aqui, depois um aqui, vai cruzando. Igual o freio a disco quando vai colocar no cubo. Então é mais ou menos essa lógica. Bom, pessoal, para mim esse tipo de motor aqui de cubo de engrenagem pequeno é uma das melhores invenções que eu já vi, porque ele é simples, você só põe na roda da bike, substitui o cubo, ele é leve, ele não vai alterar muito o peso da sua bike, ele tem 2 kg e pouquinho, então ele deixa a bike ainda leve, sem deixar ela muito pesada para carregar ou para pedalar, e ele é muito econômico, você consegue andar para longe com ele com a bateria pequena, sem gastar muito e principalmente sem deixar a bike um trambolho, né? A bike não vai ficar muito pesada. Então, assim,
Lógico que os mid-drives são muito mais sofisticados, né? Muito mais eficientes, porém esse aqui não fica muito atrás, ele é muito mais barato, simples, e eu gosto muito desse tipo de motor. É lógico que ele não vai transformar a sua bike numa moto, mas ele vai te ajudar muito a ir mais longe do que você iria pedalando uma bike comum, por exemplo. Então é um motorzinho que eu acho que ele vai ficar por muito tempo no mercado. Esse motorzinho aqui vai ser a solução para todos os problemas aí de transporte, porque se você tem uma bike com um motorzinho, um kit desse, você consegue ir para qualquer lugar que você precisar e você vai deixar o carro em casa aí na maioria das vezes, se você tiver um sistema desse aí na sua bike. Agora, para finalizar o vídeo, né, vamos colocar ele para funcionar, para vocês sentirem um pouquinho o torque dele. Bom, essa parte do vídeo aqui vai ficar interessante, porque eu vou montar aqui o kit como se estivesse montando na bike. Vocês vão ver como é fácil, desde que os cabos já estejam todos no jeito, né, para só plugar. Suporte de bateria que vai no quadro, simplesmente eu vou colocar a bateria aqui. Aqui na bateria sai um negativo e positivo, que eu vou conectar aqui no módulo, ó, negativo e o positivo. Ele dá esse estalo mesmo, tá? Que tá carregando o capacitor, isso é comum. Aí aqui nós temos as 3 fases, azul, verde e amarelo. Basta ligar nas cores correspondentes aqui, o verde, amarelo e azul. Esse motor não tem sensor Hall, então não precisa conectar. E esse módulo vem com o painel, basta plugar aqui no chicote e tá pronto. É isso que você vai fazer na sua bike se você tiver um kit desse com tudo já no jeito, ó. Agora eu vou ligar aqui, ó, o painel já acendeu, bateria 100% carregada. E para poder ficar girando o motor, eu vou acionar aqui a autoaprendizagem. Essa autoaprendizagem serve para você inverter a rotação. Nesse caso, esse motor ele só pode girar para um lado, tá? Porque ele é de engrenagem. Então, ó que interessante. Pluguei aqui, o motor inverteu a rotação, ó. Ó que legal, ele está girando lá dentro. Ó, e a carcaça está parada, porque ele só gira para um sentido, né? Então, nesse caso, eu tenho que sempre manter a rotação dele correta. Agora eu vou plugar de novo. Agora sim ele vai girar para o lado correto, girando a carcaça junto. Então, mas uma coisa importante, esse tipo de motor ele só funciona para um lado, então ele tem o sentido certo. Agora, vou apertar ele bem aqui na morsa e vou tentar segurar com a mão. Ó, é praticamente impossível segurar ele com a mão. Ó, é muito forte. Então esse motor ele tem bastante torque, né? Lógico que na roda ele vai perder um pouco do torque, mas dá para ter uma boa noção da força dele aqui, ó. Agora eu vou desligar aqui a autoaprendizagem e vou acelerar pelo acelerador. Vou colocar aqui na velocidade 3 e aqui a gente tem um controle pelo acelerador, ó. O legal desse motor é isso, você consegue acionar ele bem devagarzinho sem perder o torque, ó. Olha, ele continua bem forte. E agora se eu girar mais, ele funciona aqui na velocidade máxima. Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu achei interessante mostrar como é que funciona esse motor, que eu nunca tinha mostrado aqui no canal. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que continuem se inscrevendo no canal, deixando o gostei. E até os próximos vídeos. Valeu!